Sou concursado ou tenho um emprego bom no Brasil? Jean, compensa eu ir para o Japão? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Primeiramente, vocês devem perceber que eu estou com os olhos aqui meio inchados porque eu acabei de acordar. Para quem acompanha o canal há mais tempo, essa semana eu estou trabalhando dia 15, ou seja, eu entro 8h30 da noite e saio 5h15 da manhã, mas na verdade eu nunca saio 5h15 da manhã, eu sempre tenho ali 2 ou até 3 horas extras todos os dias. Mas hoje, com exceção, por que eu acordei e não voltei a dormir e resolvi gravar esse vídeo para vocês? Porque eu recebi uma mensagem do escritório, né, do meu Tantocha, da empreiteira a qual eu trabalho, que não era para eu trabalhar na parte da noite, eu estou de folga hoje. Logicamente, eu já comecei a pensar o porquê, né? Então ele disse que as peças não entraram. Por que as peças não entraram? Muito provável que essa nevasca que se aproximou do Japão paralisou algumas estradas e essas peças não puderam chegar até onde eu trabalho. Então essa é uma das coisas que acontece aqui no Japão. E para mim aconteceu a primeira vez, né? E eu fico em casa, então é uma folga remunerada. Então quanto a isso eu não preciso me preocupar, eu vou ter um tempo a mais com a minha esposa, né? Já acordei, não voltei a dormir só para gravar esse vídeo para vocês. Então antes de mais nada, já vale um like, firmeza para fortalecer a nossa correria aqui. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva e bora pro vídeo. O vídeo de hoje diz respeito a um assunto muito legal. Jean, eu sou concursado no Brasil, eu tenho um emprego bom no Brasil, eu tenho um emprego maravilhoso no Brasil, compensa eu ir para o Japão? Eu vou te responder isso, mas eu vou te responder isso com algumas perguntas ao decorrer desse vídeo, tá? Quem mandou esse comentário maravilhoso num vídeo anterior foi o Matsui Hiro. Ele perguntou se na situação dele, se na condição dele compensava ele estar vindo para o Japão. Então existem 3 fatores aqui no comentário do Matsuhiro que eu quero comentar com vocês e talvez possa tirar a dúvida que algum de vocês possam ter ou pessoas que você conhece possam ter. Primeiro fator, o Matsuhiro, ele quer vir trabalhar no Japão. Segundo fator, a esposa dele é concursada, tem um emprego estável, está em dúvida se vai se acostumar ou não no Japão. E o terceiro fator, eles têm uma filha de 5 anos de idade. Bom, como se fala aqui no Japão, esses fatores eles estão hantai, ou seja, eles estão ao contrário. A primeira coisa que precisa ser levada em consideração e ser observada com muita atenção é a criança. Depois, a esposa e seu emprego estável, né, concursado. E depois o Matsui, que está querendo vir para o Japão. Por que eu digo as crianças? Porque a família ela precisa ser levada em consideração antes de qualquer escolha ou mudança brusca, principalmente de você sair de um lado do planeta e dar uma volta até o outro lado do planeta. Tá? Isso você, nos vídeos que tem aqui no canal, você vai ver o quanto é difícil se acostumar com tantas coisas e principalmente as crianças. Infelizmente, e existe um vídeo aqui também falando a respeito disso, as crianças ainda passam pelo processo de bullying aqui no Japão, sem contar com toda a cultura, a parte climática, enfim, tantas outras coisas. Se você quer se inteirar a respeito de bullying, busca aqui no canal aqui, que não muito para baixo tem um vídeo a respeito de bullying. Vocês acreditam? Eu não aprendi ainda a colocar os cards aqui em cima, ó. Então me perdoa mesmo de coração. Por que eu falo às crianças? Eu cansei de encontrar pais, presta atenção nisso aqui, com filhos, falando a respeito de filhos que estão maus no Brasil, estão com o emocional completamente abalado. Porque a questão que ele colocou em pauta, o Matsui, foi quando no final do vídeo eu falei não deixe ninguém para trás no Brasil, venha com toda a família. Então ele colocou, Jean, eu quero ir, mas a minha esposa é concursada, ela tem um emprego estável e ela está em dúvida se ela vai se acostumar ou não com o Japão. E nós temos um fator que pesa, que é uma filha de 5 anos. Então muito bem colocado e muito bem pensado. E eu espero que, Matsui, que vocês conversem muito a respeito. Eu creio que Deus vai dar direção para vocês e vocês vão conseguir chegar num consenso. Mas por que eu coloquei filho, a filhinha de 5 anos ou os filhos, né?
Em primeiro lugar, porque o que eu vi de crianças com emocional abalado, ou ouvi testemunhos de pessoas que passam um perrengue na família, por quê? Porque os filhos estão com emocional abalado, não está escrito, vocês não têm noção. A distância ela causa traumas terríveis nos filhos, principalmente na parte emocional. Consequentemente, isso sobrecai sobre a parte física da criança em relação à parte comportamental, em relação às atitudes e atos, enfim, tantas outras coisas e você já deve imaginar o que possa acontecer. E o mais engraçado de tudo isso, por que eu aconselho nunca deixar para trás? Porque eu recebi relatos de pessoas que deixaram os filhos para trás, depois de muito tempo conseguiram trazer os filhos e estavam hiper felizes pensando que tinham resolvido o problema daquela tal ausência durante aquele tal determinado tempo. E quando os filhos chegaram aqui, eles chegaram estranhos em relação ao relacionamento com a convivência com os pais. E depois de muito tempo, ou logo no começo desse reatar de convívio, houve algumas discussões. E a primeira coisa que os filhos falavam é: você me deixou no Brasil. Pensa nisso. Pode ter 5, pode ter 10, pode ter 12, pode ter 16, né, que é uma data, é uma idade que ainda dá para entrar, mas pensa nisso. Por isso eu comecei ao contrário, comecei com os filhos. Será que vale a pena ficar longe dos filhos? Será que se acontecer alguma coisa no Brasil isso não vai ser depositado na tua conta? Então eu não estou querendo pressionar ninguém, inclusive você, meu querido Matsuya, eu não estou querendo te pressionar de maneira alguma. Tá? Só que são coisas que fazem parte da nossa realidade e nós não sabemos como funciona no íntimo do ser de outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa seja um filho nosso. Tá? Eu recebi um testemunho da minha filha quando eu estava conversando com ela, e esse foi um dos motivos pelo qual eu fiz o canal, eu comecei um canal no YouTube, foi porque a minha filha caçula virou para mim num determinado dia e falou: pai, eu estou esquecendo o teu jeito, eu não lembro mais do teu jeito. Então eu falei assim, não, alguma coisa está errada. Comecei a gravar os vídeos para ela se relembrar do pai. Por quê? Porque eu tô indo aqui pro meu 8º ano no Japão, se eu não me engano. 7º, 8º, já até perdi a conta, é mais ou menos isso. O 7º, 8º ano já tô caminhando para isso. E eu penso ir visitar minha família. Só que eu sei que todo esse tempo que passou é um tempo que não volta mais. Então pense nisso. Segundo lugar, olha, sobre filho tinha muita coisa para eu falar aqui, tá bom? Só que eu só vou me ater nessa parte emocional em relação à distância, tudo bem? E eu não estou falando também que todo caso será assim. Existem as suas exceções, tá bom? Mas, todavia, contudo, é bom pensar nessa situação para se precaver. Outro ponto a ser avaliado é a esposa. Logicamente, tem que pensar muito no cônjuge antes de vir para cá. Por quê? Porque passa pela mesma desestabilidade emocional em relação à distância do cônjuge. Seja esse a esposa, o marido que foi, ou a esposa que foi e o marido ficou. Então toma cuidado com isso. Isso precisa ser muito bem conversado. Isso precisa ser muito bem esclarecido, precisa haver um consenso, uma concordância mútua em relação a essa vinda e essa separação. Eu vou falar um negócio para você e isso é muito interessante, tá bom? E eu quero nesse aspecto aqui, nesse fator esposa, eu quero abrir alguns parênteses aqui a respeito de compensa vir ou não, ou se ela vai gostar ou não, Matsui. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você agora. Quando você pensa em vir para um lugar, e a maioria das pessoas que estão pensando em vir para o Japão, elas vêm de uma perspectiva que parte do seguinte pressuposto: elas estão indo porque aonde elas estão não está bom. Elas estão indo, mesmo que estejam bem, elas querem algo melhor. E se elas querem algo melhor, é porque elas não conseguem fazer ou ter ou obter esse algo melhor onde elas estão, que no caso é o Brasil. Então não está bom. Porque senão ficariam perto da família, ficariam perto dos filhos, ficariam perto dos amigos, enfim, não mudariam, não arriscariam para obter aquilo que elas querem. Seja o que for o que elas querem, né? Então assim,
Nós precisamos partir desse ponto, né? Porque é um ponto de vista que a pessoa tem. Então todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então eu não posso jamais generalizar algo em um vídeo e falar que vai ser assim para todo mundo, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu posso abrir essa janela aqui do apartamento, que está um sol maravilhoso aqui, aí o que acontece? Eu vou ter uma vista. Eu tô no último andar. Então eu consigo ver muita coisa daqui. Mas acontece que o cara que está no terceiro andar, ele vai abrir a mesma janela nessa reta desse andar até lá embaixo, só que ele não vai ter a mesma vista que eu vou ter daqui de cima. Então isso é muito subjetivo. O que é subjetividade humana? É que cada cabeça é uma sentença, não é verdade? Então assim, por mais que ela esteja num serviço estável, o que vai fazer com que ela queira mudar de país e arriscar tudo é se de repente no lugar onde ela está, onde vocês estão, não está compatível com os planos e sonhos que vocês têm para vocês e para a filha de 5 anos. Isso é um trampolim para a pessoa que quer mudar de vida. Agora, se a pessoa tem um emprego estável, se a pessoa está acomodada, se a pessoa não quer arriscar, se a pessoa não consegue ficar longe da família, pensa bem, será que compensa eu mudar? Já sabendo e assistindo todos os vídeos, assistindo o vídeo do Jean aí no Japão, que fala as realidades sobre o Japão. Eu procuro sempre falar aquilo que está acontecendo. Eu vou te falar uma coisa, quando eu saí do Brasil, eu saí numa condição na qual aqui eu vivo bem melhor, embora eu esteja longe das minhas filhas, porque existe um propósito para isso, né? Nós estamos investindo no futuro das nossas filhas. Mesmo assim, a minha condição profissional no Brasil era totalmente diferente e diminuta em relação àquilo que eu vivo aqui, mesmo eu sendo um peão dentro de uma fábrica. Tá? Então assim, eu dei um salto, eu não fui para baixo, eu fui para cima. E eu fico feliz com isso e a minha família entende, porque eles participam disso e eu busquei de estratégias em Deus para poder estar sempre presente na vida da minha família, mesmo estando longe. Então, e essa é uma questão, porque muitas vezes você vai estar no Brasil e você vai ser ausente na vida da sua família. Então, esse é um dos casos. E muitas vezes você vai estar lá do outro lado do mundo e você vai ser hiper presente. Sempre quando as minhas filhas vão falar comigo a respeito do meu comportamento como pai, né? Elas falam assim, ó, pai, o senhor é um pai muito presente. E eu dou graças a Deus por isso. Por quê? Porque eu preciso buscar isso todos os dias. É a minha obrigação. Isso faz com que eu me sinta bem onde eu estou e eu consiga trabalhar, eu consiga viver de maneira que eu não fique com aquele peso na consciência, embora eu tenha muita saudade, amo de paixão minhas filhas, meu neto, meus familiares, meus amigos, mas enfim, eu entendo que é só um processo. Então quando eu vim com a consciência limpa, eu ando leve, eu caminho leve no Japão. Se você tem um emprego estável e você pensa em vir para cá, você já tem que pensar o seguinte, você vai sair de uma cadeira de um escritório muitas vezes e você vai ficar de pé durante de 8 a 10, 12 horas por dia, independente da situação climática. Ontem eu trabalhei com -7, antes de ontem eu trabalhei com -10 de sensação térmica. E aquele frio era... Eu não vou falar que era insuportável porque eu trabalhei, você se acostuma com o tempo, mas o corpo humano não está preparado para aquilo. Tá? Então tem aquecedores, tem tudo e tal, mas você vai sair de um ar-condicionado, de uma cadeira de escritório muitas vezes, ou de um departamento, e você vai trabalhar como um peão e você vai ser um número no Japão. Se o lugar que você está faz com que você ative na tua mente um pensamento passivo de acomodação, você não vai conseguir trabalhar no Japão. Mas o ser humano, ele se supera, ele se autossupera, ele é capaz de se adaptar em qualquer situação. Então, nesse caso, eu incentivo você a fazer isso. Agora eu quero entrar numa questão. O ser humano se adapta com facilidade num lugar, saindo do lugar ruim e indo para um lugar bom. Então eu quero entrar em uma questão aqui. Eu vou falar sobre o aspecto econômico do Brasil. Tá? E eu não estou falando de partido político, eu não estou falando de nada disso. Ah, Jean, você é isento? Não, eu não sou isento não. Eu tenho um lado sim.
Eu tenho um lado e é o lado de verdade, é o lado de princípios que pendem para aquilo que eu acredito, tá bom? Então eu não arrasto madeira para um, não arrasto madeira para outro, não. Eu arrasto madeira para aquilo que está certo. O que está certo? Aquilo que eu tenho na minha mente, aquilo que eu penso, aquilo que eu ensino para os meus filhos e para minha família. São questões de princípios, tá? Vou falar em questões econômicas aqui. Olha, eu vou puxar uma coisa aqui. Gasolina. Tá? A gasolina ela vai subir 23 centavos daqui uns dias. Isso já foi concordado, né? Ah, tá, tipo, 23 centavos, o que vai influenciar na minha vida? Pense bem, você está no Brasil, o Brasil tá bom? Eu vejo aqui como que se fala, nos jornais, nos meios midiáticos aqui do Japão, falando hiper mal do Brasil. Falando hiper mal da situação do Brasil. O que o Brasil está se tornando em poucos dias, tá? Então, tipo assim, vocês que estão no Brasil, vocês podem falar muito melhor que eu. Agora, eu acabei de ver essa matéria. Ah, o preço na gasolina no Brasil, na Petrobras, vai aumentar 23 centavos daqui uns dias lá. Falou os dias. Só que, para pensar, né? Não falaram que estava ruim? E não falaram que o novo presidente não falou que uma das coisas que iria acontecer, que foi uma promessa, né, pré-candidatura, que iria lutar para que abaixasse o preço do combustível? Não falou que lutava pelas minorias e era a favor dos pobres, ia melhorar a vida dos pobres, que ele queria ver os pobres nos aeroportos viajando, tomando cervejinha e comendo picanha? Me fale, alguém conseguiu comer picanha? Alguém está conseguindo comer picanha? Né? Alguém está conseguindo viajar? Alguém está conseguindo tirar lazer com a tua família? No Japão eu consigo fazer isso. No Japão eu posso fazer isso. Né? O país me leva a isso. E eu não estou falando de política, eu estou falando de realidade econômica. E se fosse ao contrário, se fosse outra pessoa, se fosse outro presidente ou anterior, eu falaria a mesma coisa, porque também não concordava com algumas coisas do anterior. Então não vem aqui me falar, ah, você é disso, você é daquilo. Não, eu sou daquilo que eu acho certo, eu sou daquilo que eu acho justo, tá? 23 centavos, vamos lá. 23 centavos, entenda, o frete também vai aumentar, porque o combustível vai aumentar. Depois, no mês de março, se eu não me engano, é certeza, no mês de março, PIS e COFINS também vão aumentar. Então aumenta-se os tributos em cima desse aumento no combustível. Há um reajuste, sem falar o quê? Na inflação que já vai acontecer. É automático. Por quê? Porque aumentando o preço do combustível, aumenta o preço do frete. Aumentando o preço do frete, depois de 2 semanas de aumento na gôndola do supermercado, da loja, onde você for, também aumenta o preço. Há reajuste. Consequência disso é o quê? É inflação. Para quem lutava pelos pobres, não está cumprindo aquilo que prometeu. Então eu estou dando um panorama aqui para você, é o meu ponto de vista de tudo aquilo que eu tenho assistido, de tudo aquilo que eu tenho me informado em relação ao Brasil. O preço das coisas vai ficar mais caro, tá bom? Consequentemente, vamos lá, salário mínimo aumentou? Não aumentou. Ah, mas o que aumentou? Ó, o auxílio reclusão para os presidiários aumentou. Ó, e uma pancada, hein? Os caras estão recebendo bem, ou seja, tá compensando mais ser bandido no Brasil do que trabalhador? Não era um cara que lutava pelas minorias, não um governo que lutava pelas minorias? Fiquei sabendo do recurso que vai ser direcionado para a educação, uma merreca. Mas eu fiquei sabendo de 1 bilhão que vai ser direcionado para a Lei Rouanet, para Rouanet, para artistas. Tá? Para cultura. Vocês entendem o que está acontecendo? Vocês entendem? Aí aparece no jornal aqui algo muito interessante. A ministra do meio ambiente, né, a Tartaruga, o que ela fez? Eu não gosto de pessoas, cara. Sabe por que eu fico assim meio indignado? Porque eu não gosto de hipocrisia. Eu não gosto de pessoas que falam de tal pessoa de um jeito e daqui a pouco, por interesse, depois vai lá e começa a lamber,
tá? Porque a mulher foi lá e descascou o cara. Aí, quando viu que podia roer um pouquinho do osso, foi lá e começou a elogiar o cara. E já no gancho, né, como o que aconteceu no Brasil, automaticamente inflou a máquina pública de tantos ministérios a mais que foram colocados, e tantas pessoas que vão entrar nesses ministérios e serão colocados. Quem vai pagar isso? Você vai pagar isso. Aumento do combustível? Você. Aí o que aconteceu no BNDES? É isso que eu quero falar agora. O gasoduto na Argentina. Apareceu aqui no jornal. Gasoduto na Argentina. Você sabia que aquele gás é é ruim para o meio ambiente? Oh, não votaram no cara? O cara dando um monte de dinheiro para o governo da Argentina, que se autofaliu por má administração e pensamentos que vocês sabem para que lado pende. Então pensa nisso, tudo isso vai ser vomitado no Brasil. Aí foram questioná-la a respeito do gasoduto, ela não sabia nem que aquilo fazia mal pro meio ambiente. Não sabia nem o que estava acontecendo. E é ministra do meio ambiente. E está assim com o governo. Então essa é uma das coisas. Automaticamente o dólar ele sobe. O dólar subindo, o que vai acontecer? Mais inflação. Dólar sobe, bolsa cai, todas as empresas saindo do Brasil. Então, qual é a perspectiva que você tem de viver no Brasil? E olha, eu falei de uma coisinha só aqui. Eu podia falar de diversas outras coisas que eu já sei que está acontecendo no Brasil. Em tão pouco tempo, em tão poucos dias. Então, se você começa a avaliar, você já tem uma pré-visão daquilo que vai acontecendo e já está acontecendo no Brasil e vai acontecer. A tendência é ficar pior, não é melhorar. Você está pensando em ficar mesmo tendo um emprego estável no Brasil? Eu creio que, como dizia o Raul Seixas, né, é um ouro de tolo. Então presta atenção nisso. Presta atenção nisso, tá? Gente, eu podia esticar aqui, eu podia falar tantas outras coisas, podia entrar em questões de geopolítica, mas eu não vou me ater a esse assunto, né? Por quê? Porque isso aqui é resposta para um inscrito e também para aqueles que estão pensando em vir para o Japão. Espero que esteja ajudando, tá? Lembrando que isso não é uma visão política, isso é uma visão de um brasileiro. Isso é uma visão de alguém que ama a pátria da onde nasceu, tá? Em questão do Matsuhiro, meu amigo, de você vir para o Japão, tem emprego sim, tá? Mas pense em todas essas coisas. Senta na mesa, faz aquele cafezinho maneiro, tá? Coloca a filhinha ali do lado para ela presenciar esse momento maravilhoso. Conversa com calma, nunca, não só para ele, mas para todos vocês, nunca imponha algo, tá bom? Porque a conta chega um dia. Tudo na tua tranquilidade. O que a Bíblia fala, né? Viver em paz com todos, né? Então assim, uma casa bem estruturada, a Bíblia fala o seguinte, que o teto dividido ele não subsiste, né? E o jugo desigual ele não prospera. Então que estejam em concordância. Eu creio que vocês vão chegar, olha que sol maravilhoso. Ela começou a falar de Deus, cara. Olha o sol que raiou aqui. Maravilhoso, tá bom? Eu espero que vocês entendam isso. E você que acredita em X, em governo Y, não se sinta ofendido com isso que eu estou falando. Isso só faz parte de uma realidade. Entenda uma coisa, nenhum governo vai te agradar 100%, nunca, porque é política. E política é a coisa mais suja que existe. Tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha contribuído, que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, o que eu tenho percebido dessa plataforma? Que tem tantos conteúdos, né, dentro dessa plataforma, mas eu vejo que muitas vezes eles ficam jogando com os canais. Você posta um conteúdo bastante relevante, com bastante visualizações, e eles não recomendam o vídeo. Então colabora,
compartilha, comenta, dá aquele like firmeza e principalmente se inscreva no canal se você não é inscrito. Até a próxima. Se você tem alguma questão que você queira que eu comente aqui, fica à vontade para colocar no comentário que eu vou fazer um vídeo com o maior prazer do mundo. Deus abençoe a vida de vocês. Fui!